Olá, hoje estamos retomando um pouco as nossas discussões, trazendo alguns temas que são importantes aí para a área acadêmica. Eu gosto muito de discutir a questão da subjetividade humana, até porque passa a ser, eu diria aí nos últimos anos, um objeto da psicologia bastante citado e de alguma maneira definido, mesmo por teóricos de linhas diferentes, né? Obviamente que por conta até do nosso limite de tempo aqui eu vou fazer uma rápida explanação, tá? Mas deixo já como grandes autores que trabalham com esse tema um filósofo francês conhecidíssimo que é o Foucault, que traz obras bastante interessantes sobre isso. Você tem Fernando González Rey, né, também, que é da psicologia social cubana. Você tem também aqui no Brasil a turma da PUC, destaco a Bock, com muito significado e valor mesmo. A obra da Bock, para mim, é uma das obras mais importantes para falarem disso, né? Então já temos autores aí que vão trazendo a questão da subjetividade como algo muito importante, né? Falar da subjetividade humana, né, nos remete primeiro a uma questão que é: será que a subjetividade pode ser entendida como um fenômeno natural do ser humano ou algo construído? E creio eu que a maioria das vertentes concordam, né, que a ideia da subjetividade é resultado de um fenômeno socialmente, historicamente, né, cultural e economicamente constituído. Então, se a gente fizer uma rápida explanação histórica, a gente pode dizer que a partir do Renascimento que nós temos algumas condições aí sociais, culturais, né, existenciais para que essa questão da subjetividade venha à tona. Tá? Gosto muito de um livro do Pedro Santi, que vai falar bastante desse percurso, que se chama A Construção do Eu na Modernidade, né? Fica uma dica aí para começar a pensar sobre isso, né? E também do Luiz Cláudio Figueiredo, que é o livro A Invenção do Psicológico. Vou usar, na verdade, algumas coisas do Luiz Cláudio Figueiredo para dizer que, para falarmos, na verdade, dessa experiência subjetiva, da subjetividade humana, como esse espaço do singular, né, da intimidade, teríamos que ter duas grandes condições. Então, o surgimento de uma experiência privatizada, então, que o homem, por conta de uma série de um contexto sociocultural, comece a possuir uma possibilidade, né, de ter esse espaço privatizado, que vai crescentemente se diferenciando do espaço público, né, mas, ao mesmo tempo, por mais paradoxal que seja, uma crise dessa mesma experiência. E nós vamos ver que essa crise vai se dar justamente na era moderna, né? Então, essas são as duas condições. Historicamente, podemos dizer que a partir do Renascimento em direção à era moderna nós assistimos justamente a isso, né? Quando hoje se fala de subjetividade, a gente vincula essa ideia de subjetividade no primeiro momento a essa ideia de algo muito íntimo, né, que se contraporia então ao espaço público, tá certo? Temos que lembrar então o que aconteceu, né, justamente no Renascimento para que tivéssemos essas condições, né? E aí a gente lembra que o Renascimento foi um movimento cultural, né, situado principalmente no contexto europeu, tá, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Alguns autores vão citar que se começa aí no século XIII, né, na Itália, onde nós vamos ter muitos artistas, né, muita gente, cito por exemplo Leonardo da Vinci, Botticelli, vários deles, que vão trazer uma novidade, né, que vão então trazer elementos de ruptura para justamente então demarcar um período diferenciado do que havia acontecido mesmo na Alta Idade Média, certo? Então o Renascimento teve essa cara. Algumas coisas do Renascimento nos chamam a atenção, como as próprias feiras comerciais, né, onde já se começa então a trazer a questão do valor dos produtos, a produção de excedentes na agricultura para serem trocados e terem algum valor a mais do que simplesmente o valor de uso, né? A própria ideia do humanismo, né, que é um resgate quase de alguns valores greco-romanos, né, essa ideia da preocupação com a figura do homem, né, que agora tem que se preocupar com a sua própria formação, já que ele não tem mais, pelo menos fortemente, essa cobrança da própria igreja, né, por ser um ser já predestinado, com o seu lugar no mundo
desenhado, né? Aí vamos encontrando alguns nomes bastante importantes do Renascimento, né? Leonardo da Vinci, que é sem dúvida um dos destaques mais clássicos, né? E vários outros. Aqui eu vou dar uma passagem rápida, né? E na verdade o que me interessa um pouco é essa ideia justamente, né, de que é no Renascimento que nós temos então, como o próprio Luiz Cláudio Figueiredo nos conta, o homem como pura negatividade. Ele é o centro, né, mas ao mesmo tempo ele é livre agora para desenhar o seu destino. E isso então, né, coloca este homem aí diante a uma questão existencial do nada, e ele precisa tornar-se algo. Né? Então é por isso que se diz aí que o homem é pura negatividade. Ele não tem mais aquela positividade da Idade Média, aquela centralidade que era dada, né, pelo discurso da própria igreja, né, e é essa então, essa liberdade que até então ele não vinha explorando, vivenciando, que passa a ser algo bastante central na vivência do Renascimento. E demarca então aí uma possibilidade desse homem, né, ontologicamente se constituir. Lembrando que é também, né, o resultado da conquista das Américas do Brasil, conquistas, né, que estão claramente situadas nesse contexto do próprio Renascimento. Né? E aqui depois, quem tiver interesse para ver um pouco dessa relação, o livro Todorov, muito interessante. Então era um renascimento de fato que a gente tem aí uma das primeiras demarcações históricas, vamos dizer, para uma abertura da possibilidade, né, da subjetividade. Obviamente que não podemos dizer que ali existiu esse objeto, esse fenômeno, mas é um primeiro momento sócio-histórico que você tem uma possibilidade para que isso se constitua. Bom? Então deixo aí como bibliografia até de indicação o livro do próprio Pedro Santi e também o livro do Luiz Cláudio Figueiredo, que se chama A Invenção do Psicológico, 4 séculos de subjetivação. Eu não vou ter o ano aqui, mas é fácil de encontrar. Esses são 2 livros bastante importantes, né? Acho que para quem gosta do assunto há de contribuir muito essa questão, tá bom? Então fica a dica para se pensar sobre esse fenômeno da subjetividade. Acho que hoje isso para a psicologia é fundamental, já que se fala e se elege a subjetividade talvez como uma nova possibilidade de objeto de estudo, né? E, obviamente, dentro do novo paradigma da complexidade, tá ok? Uma boa semana, que todos nós possamos aí descansar com a proximidade do final de semana, e um abraço.